Olá, seja muito bem-vindo de novo. Aqui quem fala é o Richard, eu sou o coordenador do blog comopassaremconcurso.com.br e esse aqui é o meu segundo podcast sobre planejamento de estudos. Se você não assistiu ao meu primeiro podcast, então fica ligado, porque eu vou deixar no espaço para comentários que acompanha a descrição desse vídeo o link para que você se intere de tudo que você vai precisar saber para planejar e otimizar o seu aprendizado. Partindo do pressuposto que você já tenha escolhido o seu cargo público e focado nele, que você já tenha baixado todos os editais da sua prova, que você já tenha separado as matérias, que você já negociou com você mesmo o tempo que você vai investir diariamente nos seus estudos e já preencheu aquela tabelinha que eu deixei para você, então está na hora da gente começar a falar sobre neurolinguística e de uma técnica que eu apelidei de memória 100%. E a minha ideia de uma aula bem estudada começa com você assistindo a uma videoaula. Ah, Richard, eu dou preferência à leitura, eu gosto muito de ler. Ler é bom e você deve continuar lendo, mas a leitura vai servir como suporte, porque vários estudos de pedagogia indicam que uma leitura, desde que ela seja muito bem feita, faz com que o leitor, com que o estudante aproveite apenas no máximo 30% da informação. Ou seja, você vai absorver e incorporar apenas 30% de tudo que você lê. E o que eu sugiro para você é que você deixe a leitura para um segundo plano e comece assistindo a videoaulas. Por que isso? Porque assistindo a videoaulas você vai estimular de uma só vez duas zonas cerebrais. Você vai lidar com a memória visual, a mesma que você utiliza na leitura, e a memória auditiva. Você vai somar duas memórias e vai fixar numa pancada só, em duas partes diferentes do seu cérebro, a mesma informação. E como é que fica isso em termos de aproveitamento? Se com uma leitura bem feita você aproveitaria apenas 30%, assistindo a uma videoaula você chega quase a dobrar esse percentual. Mas tem mais. Durante a sua videoaula você tem que ter separado com você um caderno para anotações. Ao mesmo tempo em que você está assistindo e ouvindo as informações que estão sendo passadas para você, é necessário que você também faça anotações pertinentes. Você vai pegar os pontos mais importantes, as informações cruciais e vai registrar essas informações no seu caderno. Ah, Richard, no cursinho que eu comprei, que eu adquiri, ele já disponibiliza um material em PDF, eu imprimo ou acompanho pelo tablet, pelo meu computador, não vejo a necessidade de repente estar escrevendo. Mas por que então que eu recomendo para você escrever? Porque enquanto você estiver escrevendo, você vai estar usando outras duas memórias. Você vai estar usando algo que nós chamamos em neurolinguística de memória tátil ou sinestésica, e você também vai estar usando a memória de processamento lógico. Você vai estar raciocinando a respeito daquele assunto e pondo as suas impressões pessoais com as suas palavras no seu caderno, registrando isso tudo por meio da memória sinestésica. E com isso você vai ganhando mais percentual de memória. Só com isso você consegue coisa de mais 25%. E o que falta para os outros 100% vai vir a seguir com o que eu vou lhe dizer agora. É necessário também que na sequência, após assistir a videoaula e registrar as suas impressões pessoais no seu caderno de rascunhos, que você se utilize de um segundo caderno. Esse caderno eu vou chamar de caderno de resumos. Nesse caderno de resumos você vai fazer o que nós chamamos de flashcards. Mas então o que é o flashcard? Flashcard vai ser o seguinte: você vai pegar esse segundo caderno, que é um caderno de resumos, e você vai pegar todas as anotações daquele tema que você estudou e vai extrair dessas anotações palavras-chave. São as palavras mais importantes sobre o tema. O que você vai fazer então?
numa folha de caderno é resumir as suas anotações de aula. Se você de repente anotou 4, 5, 6 páginas de caderno, o que você vai fazer vai ser extrair dessas 5 ou 6 páginas um jogo de palavras que são aquelas mais importantes, aquelas que fazem vir à sua lembrança todo o conteúdo da aula, e você vai distribuir essas palavras numa folha de caderno. Veja só, uma aula deve caber em uma folha de caderno. Por isso que você vai anotar apenas palavras. Você não vai se demorar muito escrevendo conceitos e fazendo nada muito elaborado. O que eu quero então que você faça é um fluxograma, onde você vai ter uma série de palavras e apontamentos. Você vai de repente pegar aquelas palavras que você separou do seu resumo, vai colocá-las na sua folha de caderno em sequência e ao lado de cada uma fazer pequenos apontamentos, setas ou sinais e pequenas definições. Se forem definições escritas, essas definições não devem ter mais que 1 ou 2 linhas. E isso acaba sendo muito importante para prevenir um negócio que em neurolinguística nós chamamos por curva do esquecimento. Veja só, se você lembra do que eu falei para você no início desse podcast, eu disse para você que eu comecei os meus estudos para concurso público por apostilas de banca de jornal. Comprava lá aquele meu pack com 2 ou 3 apostilas e lia essas apostilas na sequência. Marcava tudo, fazia os exercícios, fazia anotações e lia essas apostilas em sequência. E quando chegava lá no final da última página, da última apostila, não tinha mais nada em memória, ou quase nada, daquilo que eu tinha estudado antes. E eu acredito que isso acontece com muita gente. E a razão para isso é aquilo que os especialistas chamam de curva do esquecimento. Curva do esquecimento, de forma bem simples, definindo para você entender fácil, é o seguinte: você estuda uma informação hoje. Se você não submete essa informação a revisões periódicas, ela então vai entrando em declínio, ou seja, ela entra nessa tal curva do esquecimento. Ela vai migrando de camadas do seu consciente para outras, ou seja, ela vai descendo para camadas mais inferiores. Ela vai para onde? Para o seu inconsciente. E isso acontece de forma tão arraigada que uma informação que você estudar hoje, depois de 30 dias, você vai ter em memória e à sua disposição alguma coisa apenas à ordem de 2 a 5%. Ou seja, de tudo aquilo que você estudou e se esforçou para aprender, se você não submeter esse conhecimento a revisões, você vai esquecer quase tudo daqui a apenas 30 dias. E tem como evitar isso por meio da utilização dos flashcards. Por isso que eles têm que ser muito concisos e não pode ocupar um espaço demasiado. Cada aula, cada tema que você estudar deve ocupar apenas uma folha de caderno. Por quê? Porque na aula seguinte, imagina que você todas as segundas-feiras se decidiu por estudar direito administrativo e direito constitucional. Significa, por exemplo, que hoje, segunda-feira, você estudou essas 2 matérias e que na próxima semana, na próxima segunda-feira, você vai fazer isso de novo. E utilizando os flashcards, como é que tu faz? 5 ou 10 minutos antes de cada aula, você tem que fazer a revisão da aula anterior pelo flashcard. Conforme isso fosse acumulando no seu caderno de resumos e esses flashcards forem se amontoando, você vai demorar um pouco mais de tempo. E aí você já vê a necessidade deles serem concisos. A utilização do flashcard vai prevenir e muito que esse declínio de memória aconteça. Ele é realmente muito eficiente. Dos macetes que a gente passa, o flashcard acaba sendo um dos melhores. Feito isso, basta apenas fazer mais uma coisa então para você consolidar a sua memória 100%, que é você fazer exercícios sobre o tema estudado. Assistida a aula,
registradas as anotações, feito o flashcard, você tem que fazer questões sobre aquele tema. Porque fazendo questões sobre o tema, você vai trabalhar uma última memória, chamada memória reflexiva. Você vai conjugar a memória reflexiva com a sua memória de processamento e vai utilizar aquela informação, aqueles dados que você aprendeu durante todo o estudo para resolver problemas, para exercitar os princípios, os fundamentos, as bases de tudo aquilo que você aprendeu. E aí sim você vai estar com 100% do conhecimento daquele assunto com você. Bora lá, então vamos fazer um resumo de tudo aquilo que rolou no podcast de hoje. Você aprendeu a importância do foco, de como e por que você deve escolher um cargo público para focar nele. Você aprendeu como não estudar errado e você aprendeu passo a passo o que você deve fazer para arquitetar um planejamento de estudos eficiente para a realidade do seu dia a dia. E você aprendeu como é estudar corretamente e conseguir 100% de aproveitamento no seu estudo diário. Bom, gostou do vídeo de hoje? Eu espero que ele tenha sido muito útil a você. Mas se você tiver alguma dúvida sobre esse podcast, é só postar a sua dúvida aqui para mim no espaço para comentários que eu te respondo. E você também pode entrar em contato comigo pelo blog comopassaremeconcurso.com.br e você também pode me achar na fanpage facebook.com/Como Passar em Concurso.